Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e iniciando então um novo ano, na realidade mais a nível de calendário do que propriamente dito a nível de vida maior, de vida real da espiritualidade, mas nós aqui encarnados temos essa referência que é mais um condicionamento da nossa mente sobre aquilo que é um novo ciclo, um novo momento evolutivo. É sabido que, segundo as hierarquias maiores, nós seguimos em franco processo de transformação planetária, e nesse processo de transformação, de sutilização tanto do planeta Terra como da humanidade, inúmeros conflitos estão acontecendo, inúmeras situações catastróficas no sentido da natureza, mas também o comportamento do homem tem se tornado cada vez mais difícil, mais pesado de se viver aqui no meio físico, material, porque muitos não estão aptos a seguirem essas transformações, não se interessam por uma melhora interna, independente de religião que prefiram exercer ou abraçar, e ficam resistindo então a esses processos de transformações. E dentro desses processos de transformações que ocorrem com a humanidade, existe a mudança do novo código genético, não sei se muitos de vocês já ouviram falar, onde no glossário esotérico do Trigueirinho, ele menciona essa transformação que já desde a década de 90 está acontecendo na humanidade. E na realidade já aconteceu essa transformação da mudança do código genético, onde então a gente percebe que a estrutura energética nossa vem se modificando, e aqueles que era para ser implantado o novo código genético já foi implantado. Na época do lançamento do livro Glossário Esotérico, era falado, assim como em outros livros do Trigueirinho, que esse código genético, esse novo código genético, estava sendo implantado, estava sendo colocado em ação pelas hierarquias, pelos amigos maiores, para aquela parte da humanidade que dava abertura para se dar, para realizar todo esse processo. E então ele coloca aqui no glossário esotérico: um código genético é mais que uma composição físico-química. É um conjunto de condições energéticas e vibratórias determinado pelo arquétipo de uma raça humana. Determinado então pelo modelo da raça humana que está acontecendo naquele momento no planeta. Não se resume, continuando aqui ele coloca, não se resume à organização das substâncias de um organismo, nem aos padrões de funcionamento que ele deve assumir, mas tem raízes na ideia original da constituição daquela raça. Por ser instrumento de padrões arquetípicos e por esses padrões serem dinâmicos, o código genético é modificado ou substituído pelas consciências regedoras da evolução conforme a necessidade. Quando uma raça se distancia do seu arquétipo, esses ajustes são requeridos para a sua atualização. Podem ocorrer também na passagem de uma raça para outra ou nas mudanças de ciclo que exigem transformações mais profundas. Então é exatamente esse último trecho aqui. O código genético pode ser modificado como um impulso evolutivo energético. Ele diz aqui que ele pode ocorrer nas mudanças de ciclo que exigem transformações mais profundas.
Então ele continua dizendo: a Terra está se sutilizando progressivamente, e por isso a nova raça humana que irá povoá-la deverá ter componentes genéticos adequados para exprimir o que a consciência planetária solicita em sua ascensão. Um novo código genético, que ele chamava de GNA, provindo de mundos de vida incorpórea, está sendo implantado por hierarquias estelares dos corpos sutis, os que estão preparados para recebê-lo. Sua estrutura não inclui a agressividade, a reprodução sexual, a gestação intrauterina, nem a hereditariedade. Na Terra futura, o nível mais denso de manifestação será equivalente aos subníveis etéricos de hoje. O novo código genético capacitará o homem para mover-se em consonância com o propósito evolutivo planetário e para transcender a lei do karma material. A sigla GNA não se refere a uma substância química específica, mas a um campo eletromagnético. Então, exatamente esse é o ponto fundamental. Então, esse impulso energético, como ele diz, um campo eletromagnético, foi começado a ser implantado nessa humanidade em todas as pessoas que estavam já, como eu disse antes, na década de 90, início da década de 90, que estavam voltadas para um objetivo maior, que estavam já se propondo a prática do bem, da caridade, da ajuda, da solidariedade, e com isso dando automaticamente uma abertura para que os amigos maiores, como o Triguinho cita num dos livros deles, os jardineiros do espaço, né? Os engenheiros siderais, também chamados, ou hierarquias que são responsáveis pela evolução de uma civilização, de uma raça, melhor dizendo. Uma raça amplia um conceito muito maior de uma civilização. E nessa implantação do novo código genético, então toda uma energia foi gradualmente sendo colocada dentro de cada um dos corpos sutis, foi sendo trabalhada em cada corpo sutil. Então foi sendo trabalhado mental superior, mental inferior, corpo astral, que no espiritismo eles chamam de perispírito, esses três corpos, e também esse novo código genético, esse fluxo de energia maior, esse impulso novo de energia, foi chegando também a nível do corpo físico. Então o que se percebe é que esses impulsos foram sendo introduzidos nas pessoas através de vários momentos, onde os corpos foram desdobrados para centros intraterrenos, para dentro de naves ligadas aos centros intraterrenos e mesmo para as colônias espirituais. Então cada ser foi sendo trabalhado gradualmente em vários momentos para não haver choques de energias, pois essas energias trazem consigo um aumento considerável na frequência vibratória da pessoa, e que isso pode gerar conflitos, choques energéticos que podem interferir principalmente no corpo físico, já que o corpo físico está acostumado a um outro padrão de energia, um padrão de energia mais densa, uma energia mais comum, mais proveniente do ego, do cérebro físico, e daqueles impulsos negativos que os corpos sutis podem levar ao indivíduo a ter, de aspectos egóicos armazenados nos corpos sutis ainda não resolvidos, ainda não superados. Então os amigos maiores, ao longo desses anos todos, dessas décadas, foram introduzindo esses novos impulsos, cada vez mais impulsionando o ser para um novo ponto evolutivo. Só que muitos não conseguiram acompanhar, ou não quiseram, melhor dizendo, acompanhar esse processo evolutivo. Iniciaram com uma abertura, se voltaram para a busca espiritual, a busca de conhecimento,
a participação em grupos, a participação de alguma forma em algo que inspirasse algo espiritual, algo transcendental, mas que lá pelas tantas o ser, ao perceber que deveria fazer um trabalho interno real, profundo, deveria se despojar do seu ego, deveria buscar um nível de abertura mais profundo. Muitos e muitos desses seres terminaram desistindo desse caminho evolutivo, fechando as portas para a introdução desse novo impulso energético, como o Trigueirinho coloca o GNA, esse campo eletromagnético que estava vindo com essa intenção de trazer esses impulsos maiores. Com esse bloquear da pessoa, da própria vontade da pessoa, os amigos maiores simplesmente eles diminuíram os fluxos de energias ao ponto de até cessar esses fluxos de energias, esses novos impulsos energéticos que trariam mudanças no campo vibratório, na estrutura, vamos dizer assim, atômica dos corpos sutis, e com isso, então, eles pararam de trazer esses novos impulsos para aqueles que não aceitaram essa nova etapa de mudança interna, não externa, interna, né? Com isso, esse ser, com certeza, ele termina desistindo de participar de grupos, ele se torna uma pessoa revoltada, se torna uma pessoa cética, ele se torna uma pessoa que, se buscar espiritualidade, é só para benefício próprio, não para um crescimento real, não para se doar ao próximo também, e também não para seguir novas etapas evolutivas. Então a gente vê aí uma evidência de que poucas pessoas realmente, como o próprio mestre dos mestres dizia, né, já lá em torno de mais de 2000 anos atrás, que muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos, porque justamente ele sabia que a muitos seria dada a oportunidade evolutiva de uma mudança na estrutura dos corpos, mas que poucos realmente seguiriam dando essa abertura, poucos aceitariam esse chamado para uma nova realidade evolutiva, uma nova realidade de comportamento. E é um comportamento que é muito diferente do que se vê hoje em dia em muitos seres humanos encarnados, onde esses novos impulsos trazem justamente um estado de comportamento pacífico, equilibrado, elevado, transcendente, liberto de vícios, vícios não só externos como internos. Então, é claro, é uma coisa que vai gradualmente, que foi gradualmente sendo implantado. O ser não sente bem explícito essa mudança, o ser vai sentindo algumas coisas que consegue dominar mais internamente. O corpo físico, obviamente, também não sente nada de mudança específica, mas com certeza toda essa mudança energética, todos esses impulsos ficam registrados nos corpos sutis. Os corpos sutis continuam recebendo energias mais sutis, ele fica em maior condição de receber energias mais sutis, e assim permite que os amigos maiores continuem, após esse início de introdução de novos impulsos energéticos, continua a receber todos esses impulsos, mesmo que o corpo físico, como eu disse antes, não sinta nada, mesmo que a gente muitas vezes não fique consciente do que está realmente acontecendo, mas o importante é que a pessoa siga os seus objetivos maiores, siga receptiva a esses novos impulsos.
aqui ele continua dizendo: agora, para se obter maior integração das realidades internas, torna-se necessário o GNA. Dada a sua origem, o GNA traz ao homem estabilidade, unidade de pensamento e sentimento de fraternidade, possibilitando-lhe viver conscientemente em níveis internos e de acordo com as leis que os governam. Então isso aí deixa também o ser mais propício, os corpos sutis, principalmente do ser, de cada um de nós, mas em condições de acessar as colônias espirituais, trabalhar nas colônias espirituais e também nos centros intraterrenos, intraoceânicos. Só que aí um nível mais exigente, mais exigido de cada um. Porque para acessar os centros intraterrenos e principalmente os intraoceânicos, você tem que ter um padrão vibratório, um nível de energia, principalmente nos corpos sutis, bem mais elevado. O corpo físico pode ficar aqui fazendo as suas coisas de sempre, as coisinhas comuns do dia a dia, respondendo aos deveres, às obrigações do mundo material. Mas os corpos sutis, eles têm que estar num nível mais elevado, mais entregue a um plano superior, para que possa então, justamente como ele diz ali, possibilitando viver conscientemente em níveis internos e de acordo com as leis que os governam. Então a gente pode começar a ficar mais consciente, o ser passou a ficar mais consciente de coisas que faz fora do corpo. Não que isso queira dizer que sempre se lembre do que se faz fora do corpo, mas o importante é que os corpos sutis estão fazendo, estão atuando. Uma das dificuldades que eu vejo em mim mesmo, que eu sempre procurei me trabalhar e que muita gente me fala, é que como as pessoas não lembram do que fizeram durante o sono físico, não lembram dos momentos que os corpos sutis são desdobrados, muitas vezes a gente está acordado e acontece esses desdobramentos dos corpos sutis pelos amigos maiores, mesmo não tendo essa lembrança, o que importa é que os corpos sutis estão indo trabalhar, estão indo fazer algo, estão participando de algo maior. Mas, como a gente não lembra, como a gente não fica consciente disso, sempre o cérebro físico e o ego trazem o fator dúvida, duvidando de que algo esteja acontecendo, de que isso seja real, de que isso seja verdadeiro. Então é importante a gente ter essa vigilância, se trabalhar internamente para não querer buscar resultados, não querer buscar esse nível de consciência, para que a gente não venha nos bloquear, para que a gente não venha se desarmonizar com a falta dessa lembrança, que parece que é uma falta de resultado, mas não é. Resultado é uma coisa, acontece a nível sutil, como o Trigueirinho diz, a nível interno, e lembrança é uma coisa que pode chegar no cérebro físico, que pode chegar no nível nosso consciente aqui mais denso, mas não é muito comum, porque o cérebro físico é denso, o cérebro físico gera, promove energias densas, atendendo às necessidades fisiológicas que lhe competem. Então não é fácil vir essas lembranças, impulsos superiores até o cérebro físico. Mesmo que a gente esteja fazendo meditação, circulando energia, procurando se elevar, vigiando o pensamento, mesmo que a gente que nós sejamos pessoas boas, voltadas para o bem, para ajudar as pessoas, mesmo assim o nível de consciência, a lembrança não é muito fácil. Então fica aqui a dica para não se abalarem com essa falta de lembrança, com essa falta de consciência, não deixarem que isso os perturbe, porque é um processo normal. E aí que entra a ideia da fé, né? A gente acreditar que se está seguindo um caminho maior, que se está fazendo algo maior, participando de um grupo interno, participando junto com seres
do bem, guiados por hierarquias, realizando esse processo todo e permitindo que essas energias superiores, as colônias espirituais, dos centros intraterrenos e intraoceânicos continuem trabalhando em nós, continuem nos sutilizando para que também a gente possa sutilizar o meio onde a gente vive, para que a gente possa também canalizar essas energias boas, elevadas para as pessoas que estão com nós, convivendo com nós, para as pessoas que nos pedem ajuda, e fazendo um trabalho constante, incessante de melhora do estado da humanidade, do estado do planeta, em todo esse processo bastante intrínseco que ocorre nos dias de hoje. Não nos deixarmos levar pelas notícias ruins, negativas, pela ansiedade que é muito forte nos dias atuais, a ansiedade que chega praticamente a todos os seres e que fica criando, a ansiedade fica criando falsas necessidades, falsas tensões, falsas preocupações, porque na realidade cria situações onde não existem, criam situações ruins, melhor dizendo, onde elas não existem. Então temos que ficar muito vigilantes sobre esses aspectos negativos no meio que nos envolve, que nos influencia, para que a gente continue sintonizados com os níveis superiores, se não o tempo todo, por causa desses envolvimentos, mas que a gente consiga, volta e meia, se dar de conta ao longo de um dia e circular energia, e se elevar, e se refazer, e se colocar à disposição de um plano maior, de um trabalho maior, para que nunca percamos essa esperança, a fé, nunca percamos um objetivo maior de seguir em frente. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, da importância desse código genético, desses impulsos energéticos que foram dados à humanidade e que continuam, como eu já disse, chegando à humanidade, mas para aqueles que estão voltados para um objetivo maior, para aqueles que estão se trabalhando internamente. Então, hoje era isso. Lembrem de dar o like se gostaram, se inscrevam no meu canal. O like, se inscrever no canal faz com que o YouTube promova o meu canal, o canal diretamente, e aí mais pessoas podem, quem sabe, se interessar e assistir esses conteúdos, assistir essas informações, receber essas informações, e se tiverem alguma dúvida ou até sugestões de assuntos, podem colocar ali nos comentários, no vídeo, no YouTube, e daí eu responderei se houverem algumas dúvidas. Então é isso que eu queria passar para vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Até mais.